Olá! Seja bem-vindo ao canal Orações e Conhecimentos que Libertam. Vamos falar com Deus. Querido Deus, em mais um dia de quinta-feira, quero agradecer por todas as bênçãos recebidas ao longo desta semana. Agradeço pelas oportunidades, pela saúde, pela família e pelos amigos que tenho ao meu redor. Peço a sua orientação e sabedoria para tomar as melhores decisões hoje. Ajude-me a ser paciente, compassivo e gentil com todas as pessoas que eu encontrar. Dê-me força para enfrentar os desafios que possam surgir e coragem para seguir em frente, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Que nesta quinta-feira, o seu amor e cuidado estejam presentes em cada momento da minha vida. Que eu possa ser uma luz para aqueles que estão ao meu redor, compartilhando bondade e amor em tudo o que eu faço. Peço também pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão doentes ou enfrentando algum tipo de dor. Derrame a sua cura e conforto sobre eles, dando-lhes esperança e renovando suas forças. Que esta quinta-feira seja repleta de paz, harmonia e alegria. Que eu possa ser grato por cada momento e viver de acordo com os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Faça seu devocional diário. Medite na palavra do Senhor todos os dias. E ouça nosso Senhor falar com você. O que são os cânticos dos degraus ou salmos de romagem? Cânticos dos degraus são os salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação, entre os salmos 120 e 134. Essa coleção também é chamada de salmos de romagem ou cânticos das subidas. Pode-se dizer que os 15 cânticos dos degraus formam um tipo de pequeno saltério dividido em 5 grupos de 3 salmos cada. É difícil saber com exatidão o significado da designação cânticos dos degraus. Muitas teorias têm sido propostas para esclarecer essa questão. Alguns dizem que os cânticos de degraus fazem referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro. Tradições antigas conectam esses 15 salmos aos 15 degraus que levavam do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas no templo. Então supostamente os levitas cantavam sobre estes degraus esses mesmos salmos. Outros defendem que a designação Cânticos dos Degraus indica algum paralelismo climático que revela uma subida gradual conforme a coleção avança. Contudo, o mais provável é que os cânticos de degraus eram os salmos usados pelos peregrinos que seguiam para Jerusalém com a finalidade de participar das grandes festividades anuais. Daí explica-se melhor a expressão salmos de romagem, isto é, salmos de peregrinação. De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos em uma das grandes festas anuais para adorar no templo. Estes judeus partiam das cidades onde viviam em direção ao Monte Sião. Alguns vinham de dentro da Palestina mesmo, enquanto outros vinham de lugares muito distantes. Então, na época das grandes festas, os judeus se reuniam em caravanas que seguiam para Jerusalém em romagem. Em família, os judeus romeiros levavam suas ofertas e animais que seriam sacrificados e durante a caminhada cantavam cânticos ao Senhor. Esses cânticos eram justamente os cânticos dos degraus que serviam como um inário de viagem. O rei Davi foi o autor de pelo menos 4 dos 15 salmos de romagem, salmos 122, 124, 131 e 134. O rei Salomão também escreveu pelo menos um desses salmos, o Salmo 127. Os demais salmos de romagem são anônimos. Saiba quem escreveu o livro de Salmos. A mensagem dos cânticos dos degraus, ou salmos de romagem. A mensagem dos cânticos dos degraus expressa as experiências e sentimento do povo do Senhor em diferentes circunstâncias. A Bíblia diz que o povo de Deus é peregrino nesse mundo. Hebreus 11:13, 1 Pedro 2:11. Então esses salmos falam de situações às quais o povo de Deus é submetido enquanto sua vida terrena, tais como tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado, confiança em Deus. Um esboço simples dos cânticos dos degraus pode ser definido da seguinte forma: Salmo 120, os ataques dos caluniadores.
Salmo 121, em Deus é o fiel guarda dos homens. Salmo 122, oração pela paz de Jerusalém. Salmo 123, o desejo diligente por auxílio divino. Salmo 124, e Deus é o nosso protetor e libertador. Salmo 125, na fé inabalável. Salmo 126, o consolo para os que choram. Salmo 127, todo bem procede de Deus. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 129, recordações de libertações. Salmo 130, clamando ao Senhor em meio às aflições. Salmo 131, descansando em Deus. Salmo 132, recordando promessas antigas. Salmo 133, a excelência da união fraternal. Salmo 134, convocação ao culto. Sob esse aspecto, a mensagem principal dos Cânticos dos Degraus instrui os crentes a buscarem ao Senhor em todas essas circunstâncias. Esses salmos mostram que a confiança dos justos em Deus deve prevalecer independentemente de qualquer coisa. De fato, a coleção dos salmos de romagem parece indicar uma progressão. O Salmo 120 começa com um adorador fiel que numa terra distante, habitando entre os estrangeiros, longe do monte do Senhor. Conforme os salmos avançam, os peregrinos se aproximam de Jerusalém, e por fim, chegam à cidade de Jerusalém, onde se encontram no Monte Sião com aqueles que servem na casa do Senhor. Os salmos de romagem terminam com um chamado à adoração, Salmos 134. Amém. Se inscreva em nosso canal. Para todos os dias você receber o nosso material que lhe ajudará a se aproximar de Deus. Tenha o hábito de fazer seu devocional diariamente. Isso te aproximará de Deus, te dará entendimento para compreender as coisas do céu para a sua vida.